Os bebês milagres, sobreviventes do impossível. Você está no Vozes do Invisível. Histórias reais, marcadas por mistério, sobrevivência e o inexplicável. Prepare-se, porque hoje vamos desafiar tudo o que acreditamos sobre vida, morte e destino. Caso 1. O bebê da Serra Catarinense, Brasil, 2012. Era o dia 20 de maio de 2012 quando um grave acidente aconteceu na SC 390, em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Um casal viajava com o filho pequeno quando, em uma curva perigosa, o carro colidiu de frente com outro veículo. O impacto foi tão devastador que o motor foi lançado a mais de 15 metros de distância. O pai e a mãe tiveram ferimentos, mas sobreviveram. O que surpreendeu os socorristas foi o bebê de 1 ano e 11 meses, que estava na cadeirinha de segurança. Ele foi encontrado completamente ileso. Um dos bombeiros disse à imprensa: "Nunca vi nada assim. O carro estava destruído, mas a criança parecia intocada. Foi um milagre." Na época, a família não quis se expor publicamente, mas a história repercutiu nos principais jornais catarinenses como exemplo de como a cadeirinha salva vidas. Para além da técnica, o caso tocou as pessoas porque parecia impossível que, diante de tanto ferro retorcido e mortes ao redor, uma criança pudesse sorrir intacta nos braços dos bombeiros. Caso 2. A queda de 25 metros em Paris, França, 2007. Na tarde de 17 de novembro de 2007, no distrito 19 de Paris, uma criança de 18 meses caiu da janela do 6º andar de um prédio residencial. A mãe, desesperada, relatou que havia se afastado por poucos instantes quando ouviu o grito de vizinhos. A queda equivalia a quase 25 metros de altura. O destino, porém, interveio de uma maneira improvável. A criança caiu sobre um toldo quebrado de uma loja, que estava aberto por acaso, já que não funcionava havia semanas. Esse detalhe mudou tudo. O impacto foi amortecido e desviou a trajetória, permitindo que o menino chegasse ao chão com apenas escoriações leves. O pai, em choque, declarou aos jornalistas: "Não tenho dúvidas, Deus segurou meu filho." O caso foi noticiado pelos principais jornais franceses, como Le Parisien, sob a manchete "Um milagre em Paris." Para os médicos, a sobrevivência foi um exemplo raríssimo de combinação entre circunstâncias físicas e estatísticas. Para a família, um sinal de que seu filho estava destinado a algo maior. Caso 3. O menino do teleférico, Itália, 2021. Domingo, 23 de maio de 2021. O teleférico Stresa Motarone, no norte da Itália, transportava turistas que subiam em direção ao Monte Motarone. A bordo de uma das cabines estava a família Biran, composta pelos pais israelenses Amit Biran e Tal Peleg Biran, o filho Eitan, de 5 anos, seu irmão e ainda os bisavós da criança. Por volta do meio-dia, a tragédia. O cabo de sustentação se rompeu e a cabine despencou em alta velocidade, destruindo-se contra a encosta. 14 pessoas morreram. Apenas uma sobreviveu: Eitan Biran, que foi encontrado preso aos destroços, gravemente ferido. No hospital, passou dias em coma. Quando despertou, soube que havia perdido os pais, o irmão e os bisavós. O mundo se comoveu com a sua história. A imprensa europeia o apelidou de "o menino milagroso." Sua sobrevivência foi atribuída por médicos à forma como foi lançado dentro da cabine, talvez protegido pelo corpo do pai no momento do impacto. A tragédia gerou também uma disputa internacional pela guarda da criança, envolvendo parentes na Itália e em Israel. Mais do que um milagre físico, Eitan se tornou símbolo de resiliência diante da perda absoluta. Caso 4. O bebê da Guerra da Bósnia, 1992. Durante o cerco de Sarajevo, uma das páginas mais sombrias da Guerra da Bósnia, um edifício residencial foi atingido por disparos de artilharia. Entre os escombros, civis desesperados buscavam sobreviventes, mas tudo parecia perdido. Foi quando soldados das forças de resgate encontraram algo inacreditável: um bebê de apenas alguns meses de idade, ainda respirando, protegido pelos braços rígidos da mãe, que havia morrido tentando cobri-lo com o próprio corpo.
O caso foi registrado por jornalistas internacionais que acompanhavam o conflito. Fotografias da cena correram o mundo, transformando aquela criança em símbolo de esperança em meio à barbárie. O bebê foi levado a um hospital improvisado e sobreviveu sem grandes sequelas. Décadas depois, jornais locais confirmaram que ele havia sido adotado por parentes próximos e crescido fora da Bósnia, longe do cenário de guerra. Este episódio tornou-se uma das imagens mais fortes da resistência da vida em meio ao colapso humano, lembrando ao mundo que mesmo em tempos de destruição, o instinto de proteção pode escrever histórias que desafiam a morte. Caso 5. O bebê das Torres Gêmeas, 2001. No dia 11 de setembro de 2001, quando os ataques terroristas transformaram Nova York em um cenário de horror, entre milhares de histórias de perda e dor, emergiu uma narrativa quase inacreditável. Em meio à fumaça, destroços e multidões em pânico, equipes de resgate localizaram um bebê de pouco mais de um ano, próximo a um carrinho destruído nas ruas de Manhattan, coberto por uma camada de poeira e fragmentos. A mãe, que trabalhava em um dos prédios próximos, não resistiu ao colapso. O bebê, no entanto, estava vivo. Socorrido imediatamente, foi levado ao Hospital Bellevue, onde médicos confirmaram que ele não tinha nenhum ferimento grave, apenas sinais de desidratação e pequenas escoriações. Jornalistas acompanharam o caso, e testemunhas relataram que o carrinho, provavelmente bloqueado por destroços de forma improvável, funcionou como uma barreira que evitou que a criança fosse atingida diretamente. Hoje, já adulto, esse sobrevivente é lembrado como o bebê do 11 de setembro. Seu nome e identidade foram preservados pela família, que preferiu não expor sua vida pública. Mas o caso continua registrado em reportagens e livros que reuniram as histórias mais impressionantes daquele dia. São 5 histórias, em 5 países diferentes. Famílias que de repente, viram a morte tocar de perto, mas deixaram escapar a vida nas mãos de um bebê. A ciência explica com cadeirinhas, estruturas quebradas, toldos ou posições de impacto que amorteceram os acidentes. A estatística lembra que mesmo raros, acidentes improváveis podem terminar com finais inesperados. Mas para os pais, vizinhos e socorristas que presenciaram cada episódio, nenhum cálculo consegue explicar o que aconteceu. Para eles, a sobrevivência dessas crianças é acima de tudo, um verdadeiro milagre. Essas histórias reais mostram que mesmo nos cenários mais cruéis e imprevisíveis, a vida encontra formas de resistir. Cada um desses bebês se tornou um símbolo daquilo que o ser humano mais teme perder: a esperança. Mas e você? Acredita que foi apenas sorte? Ou existe algo além da lógica protegendo essas crianças? Deixe sua opinião nos comentários. Este foi mais um episódio do Vozes do Invisível. Inscreva-se no canal, ative o sininho e ajude a compartilhar histórias que o mundo não pode esquecer. Até a próxima!